Hoje eu trouxe uma apresentação para vocês, primeiro para apresentar esse país tão incrível, tão encantador, né? Eu não conheço uma pessoa que tenha ido para Nova Zelândia e não tenha gostado, e não queira voltar, né? Várias vezes. E aí a gente fala também de estudo e trabalho, né? De como funciona esse programa lá na Nova Zelândia. Então, para começar falando um pouquinho de Nova Zelândia, para quem não conhece, né, a gente inicia a apresentação com essa foto maravilhosa, porque acho que sempre que a gente fala de Nova Zelândia, a primeira coisa que vem, que remete, né, à cabeça, que vem à cabeça, é natureza. Natureza, espaços abertos, esportes radicais. E a Nova Zelândia, ela é tudo isso. Ela é beleza natural em qualquer canto do país. Tá? Essa foto, por exemplo, ela foi tirada numa região que chama Milford Sounds, que fica são os fiordes ali do lado da cidade onde fica a nossa escola, né? Do lado da cidade de Queenstown. E é uma região de montanhas, tá? E lago, ele faz o encontro, essa água que vocês estão vendo é o encontro, tá? Do lago com o mar da Tasmânia. E é uma região assim maravilhosa, tem um passeio super para quem vai para Queenstown. É obrigatório fazer esse passeio de ferry por Milford Sounds, onde você sai de Queenstown, aí é uma viagem de ônibus até essa região, e lá você pega o ferry, e o ferry ele passeia entre os fiordes, e essa paisagem linda, maravilhosa. Aqui é uma região que se forma muita cachoeira, então, é uma região assim que até chove muito, e aí por isso tem a formação de tantas cachoeiras e tem um visual simplesmente maravilhoso. Esse lago, inclusive, ele é chamado de Mirror Lake, porque ele reflete, né, tudo, a água ela é tão cristalina, tão limpa, que ela reflete tudo. Tem uma placa até que é ao contrário, porque o reflexo dela na água é a palavra, é o nome do lago, na sua ordem certa. Então, a Nova Zelândia, ela é isso, tá? A Nova Zelândia, ela foi o último pedacinho de terra a ser colonizado, né, no mundo. Ele é formado pela Ilha Norte, é um país que é formado pela Ilha Norte e pela Ilha Sul, tá? Com mais ou menos aproximadamente 5 milhões de habitantes no país inteiro. Isso eu vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, é um país pequenininho, né? Mas que ainda tem muito para crescer, para ser explorado. Ele está do lado da Austrália, o que é muito legal, porque ele recebe muitos voos pela Austrália, tá? Inclusive em Queenstown, onde fica a nossa escola, tem um aeroporto internacional que recebe esses voos. Então, assim, o hub ali é Queenstown e Auckland, que faz muitos voos para a Austrália. Tá ali do lado. É um país que você nunca está a uma distância superior a 2 horas do mar, não importa a localização, não importa onde você esteja no país, você sempre vai estar a 2 horas de distância do oceano. É um país que foi onde o seu primeiro povo, né, é o Maori, tá? São os Maoris, que é como se fossem os indígenas, né, deles aqui dentro do Brasil, por exemplo, são os indígenas da Nova Zelândia. A primeira população, né, que nasceu na Nova Zelândia, e hoje eles convivem em perfeita harmonia, tá? Esse contato entre os kiwis, que são os descendentes dos ingleses, e os maoris, eles convivem em sociedade. Então, hoje, você vê a presença maori nas atrações turísticas, em nomes de cidades. Existe na Nova Zelândia canais de televisão maori, estações de rádio maori. Na escola, as crianças elas aprendem o maori até acho que os 10, 12 anos de idade. Os 3 idiomas principais da Nova Zelândia são inglês, maori e linguagem de sinais da Nova Zelândia. Então, é muito viva essa cultura, tá? Isso é muito legal de se conhecer estando na Nova Zelândia. E, além disso, né, os kiwis, como são chamados os neozelandeses descendentes dos ingleses, eles também são um povo extremamente acolhedor, extremamente receptivo.
eles querem te conhecer, desde o momento que você chega no país deles, eles querem te recepcionar, te conhecer, saber como é que é seu país, o que te trouxe para o país deles, e apresentar a Nova Zelândia para vocês, tá? Então, assim, é um país super fácil de você se adaptar. É o segundo país menos corrupto do mundo, né? E o segundo país mais pacífico do mundo. Hoje eu vou apresentar para vocês a Southern Lakes English College, tá? Mais conhecida como SLAC, que é a nossa escola de inglês. A SLAC, ela nasceu na cidade de Queenstown, que é essa cidade que vocês conseguem ver aqui na foto, tá? Ela nasceu nessa cidade há 27 anos atrás, e hoje a gente tem o segundo campus da SLAC na cidade de Invercargill, que fica 2 horas para baixo de Queenstown, tá? Queenstown é essa cidade feia, né, que vocês estão vendo aí nessa foto, muito, muito feia. Essa paisagem, né, de montanhas. Isso é a cidade de Queenstown, tá? Ela é uma cidade que ela é um vale, ela é rodeada de montanhas, né? E em volta desse lago que chama-se Lake Waikatipu, é o terceiro maior lago da Nova Zelândia. E a gente até brinca, a gente fala assim que Queenstown, ele a cidade é como se fosse meio que a caverna do dragão, né? De tempos em tempos você tem que sair um pouco para ver que tem vida do outro lado da montanha, que é como se a cidade ela te encanta, assim, ela te prende tanto que você esquece que tem vida além de Queenstown. E a paisagem é assim encantadora. Só para trazer para a nossa realidade, assim, fazer uma comparação, o estilo da cidade ela é muito parecida com Gramado, Campos do Jordão, sabe? Ela é uma cidade, por ser um vale, por ser rodeada de montanhas, e essas montanhas, inclusive, elas ficam cobertas de neve o ano todo, praticamente. Essa foto especificamente foi tirada no verão, por isso que a montanha ali no fundo não está coberta de neve, mas é super comum, mesmo no verão, ela estar coberta de neve, tá? Inclusive, tá? Para quem gosta de cinema, essa montanha aí do fundo, tá? Chama-se Remarkables. É a montanha onde foi filmada a trilogia do Senhor dos Anéis. Então, é um visual incrível. Ela é uma das estações de esqui, uma das principais estações de esqui da cidade. E a SLAC, a nossa escola, ela dá vista, tá, da nossa varanda, da nossa sala de aula principal, ela tem vista direto para essa montanha. É um visual muito, muito, muito incrível. E a cidade, ela é assim, ela é uma cidade, Queenstown é uma cidade 100% turística, tá? Ela vive do turismo praticamente não, ela vive do turismo o ano inteiro, tá? Lembra que eu falei que o país todo, né, tem quase 5 milhões de habitantes? Só Queenstown recebe por ano mais de 3 milhões mais de 3 milhões de turistas, tá? Então, assim, isso dá uma média de 300 e poucos turistas por mês, mais ou menos, né? Então, ela é uma cidade muito movimentada, tá? Ela é, inclusive, o destino turístico número 1 da Nova Zelândia, tá? Ela é a principal cidade turística da Nova Zelândia. Então, isso é muito legal, porque tem um encontro, né, de culturas, de nacionalidades o tempo todo e o ano inteiro. Tá? É uma cidade que recebe literalmente pessoas do mundo todo, tá? Do mundo todo. E ela é uma cidade que, ela, apesar de ser muito turística, ela não é em espaço físico, ela não é muito grande. Então, ela é uma cidade que você consegue fazer tudo a pé. É super simples você se locomover dentro de Queenstown, tá? Por quê? Porque onde tudo acontece na cidade, né, downtown, no centro da cidade, é onde vocês até conseguem ver nessa foto, né, parece um monte de casinha assim pequenininha. Ali, isso aqui, tá? Essa região é parte do centro da cidade
E aí, ao redor, né, inclusive ao redor, atrás das montanhas, né, ficam os bairros residenciais. Mas o centro mesmo é onde o agito acontece, é onde a cidade vive o ano, né, o ano todo. Então, assim, você se locomove, você faz tudo a pé, ou se você quiser alugar uma bike, você roda a cidade toda de bike, tá? E ali no centro, você tem todo o comércio, você tem muitos hotéis, muitos restaurantes, bares, pubs, lojas, shoppings, as atrações turísticas. Tem uma região ali, apesar dela ser, né, como eu falei, de ser uma cidade até que relativamente pequena, tem uma região ali onde a cidade, que é a região dos bares e dos pubs. Então, são mais de 30 bares e pubs, um do lado do outro, né? A gente até brinca que os alunos vão fazendo a peregrinação de bar em bar, até o último. A noitada em Queenstown é anotada na Nova Zelândia, a noitada que vai até mais tarde, que na Nova Zelândia realmente as coisas costumam fechar tipo mais cedo, né? 1, 2 horas da manhã. Em Queenstown vai até 3, 4 horas da manhã, é bem comum. E aí você tem o lago, tá? O Waikatipo cercando. A gente tem um parque ali no fundo que é bem legal também, bem bonito. E aí você tem o lago Waikatipo que vai cercando a cidade, né? Aqui na frente desse lago, inclusive, é um pier onde sai o Chateau Verget, que é um barquinho que eu vou mostrar a foto, que faz um passeio aqui no lago. Nesse lago você é como se fosse meio que uma praia, entre aspas, né? Você tem um deck ali onde tem vários bares, vários restaurantes de frente para o lago. É sensacional. E essa plataforma, né, de onde a moça está fazendo o bungee jump, é uma das estações de bungee jump que tem em Queenstown. Com certeza, ou provavelmente, quando a gente fala, né, de Queenstown, remete ao bungee jump, né? Porque foi onde nasceu o bungee jump há 30 anos atrás. Foi criado o primeiro bungee jump comercial do mundo, foi em Queenstown. E hoje a cidade tem 3 plataformas de bungee jump. Uma delas é essa, não é a maior, né? Essa, se eu não me engano, são 45 metros. Para mim já é muita coisa, mas não é a maior plataforma de bungee jump que tem. E essa plataforma aqui, ela fica numa estação chamada Skyline, que da nossa escola é meia hora a pé. E quando você sobe, aí você sobe de gôndola ou você sobe pela trilha. Quando você chega lá em cima, você tem um panorama 360 graus da cidade, é um visual incrível. E aí você tem várias atividades atrativas, oh meu Deus, atividades esportivas lá em cima. Tem o bungee jump, você tem o luge, você tem um carrinho, uma gangorra, não sei nem o nome, é uma gangorra que te joga assim, fica te balançando sem nada embaixo. Você tem, tem várias atrações ali. A cidade em si, tá? Ela oferece mais de 50 tipos de atividade esportiva, desde coisas mais tranquilas, né? Passeios a vinícolas, por exemplo, ali na região, até adrenalina pura. Tá? Então, só para mostrar para vocês visualizarem, Queenstown está aqui, né? Então ele está bem ao sul da Ilha Sul da Nova Zelândia, nesse primeiro pontinho rosa. E Invercargill, que é a segunda cidade, né, onde a gente abriu um campus da Slack, que fica 2 horas ao sul de Queenstown. Tá? Invercargill já é uma cidade bem oposta a Queenstown. Tá? Invercargill ela é uma cidade 100% neozelandesa. Então, ela é uma cidade onde ela vai oferecer toda a infraestrutura de uma cidade grande. No entanto, ela é mais pacata. Então, a noitada não vai até tão tarde, o comércio fecha mais cedo. É uma cidade mais família mesmo, tá? Mas com muito campo, tá? A gente tem uma praia
a 20 minutos da cidade, fica bem ao sul, então do lado da praia, próxima a várias outras cidades turísticas, né, que dá para viajar no final de semana e tudo mais. Então, ela é uma cidade bem família mesmo, tá? E a Slack, em Invercargill, ela fica dentro do campus da SIT, que é a nossa politécnica, tá? Que a gente até falou ontem, né? Que a gente apresentou ontem. Então, essas são as nossas duas cidades, tá? Então, como eu falei, esse é o Chateau Verjet que eu comentei, né? Que é um barco que vai, assim, numa velocidade absurda, vai, tipo, sei lá, 200 por hora, e ele vai tirando finas dos fiordes, tá? Das montanhas. É de pura adrenalina, é um esporte super radical, mas todo mundo tem que fazer, porque é muito, muito, muito bacana. E, além disso, né? Ela é a capital mundial dos esportes radicais e também como um dos principais atrativos também da cidade são as estações de esqui, como eu comentei. Então, uma é a Remarkables e a outra é a Coronet Peak, que inclusive tem esqui noturno. Então, lá, o neozelandês, ele aprende a esquiar desde criança. Praticamente, você vê assim nas estações de esqui as famílias com bebê, com criancinha, e você fala: caraca, eu não consigo nem subir nessa prancha e a criança está descendo a 100 por hora. É muito legal, é muito bacana, porque eles têm essa cultura, né? Bem interessante. Então, as duas montanhas de esqui, elas abrem, né, durante toda a temporada. E como eu falei, da escola a gente consegue ver uma das montanhas. É uma cidade extremamente limpa, segura, tranquila, não tem corrupção, não tem assalto, não tem nada. O clima ele não é tão frio como a gente pensa algumas vezes, né? Muito pelo contrário, é até difícil nevar na cidade de Queenstown, justamente por ela ser um vale, né? Neva no inverno, neva muito nas montanhas, mas não na cidade em si. Então a cidade ela mantém aquela temperatura, claro, faz um friozinho à noite, mas assim, não é algo que te deixa, que vai te impedir de sair de casa de tanto frio, por exemplo. Não. E até porque todos os lugares são preparados, né? Os hotéis têm calefação, as escolas têm calefação, qualquer lugar, restaurante, pub, todos os lugares têm um ambiente preparado para o inverno, né? Para o inverno e para o verão. No verão, as temperaturas variam de 20 a 30 graus. Já tiveram verões assim que chegaram a 34 graus, então bem quente também, tá? Super, super gostoso. E é uma região também muito gostosa para as vinícolas, né? O Pinot Noir, que é a uva principal lá dessa região de vinícolas, é sensacional para quem curte também, dá para aproveitar. Bom, agora, né, falando um pouquinho de Slack, tá? Da nossa de inglês, né? Eu falo que nem de turismo se vive no intercâmbio. Essa é a Slack, tá? É a nossa escola de inglês. Como eu comentei, não sei, que ela fica. Essa é bem a foto assim da entrada da escola. A gente está na avenida principal da cidade, tá? Que chama Chatover Street. Essa avenida, ela fica bem na cara do gol para o lago, tá? Então ela está bem na região principal mesmo do centro da cidade, tá? Então essa é a nossa escola. A gente oferece na Slack, a gente divide os nossos programas em 2 cursos principais. O curso de inglês geral, né, que vai desde o básico, do nível básico até o nível mais avançado. E no inglês geral, o aluno ele vai ter todas as habilidades da língua, tá? Escrita, comunicação, leitura, e listening, né?
todas as habilidades, tá? No inglês geral, ele pode escolher um período full-time e um período part-time, tá? No full-time, ele vai estudar 20 horas por semana, obrigatoriamente, e no part-time, 10 horas por semana, obrigatoriamente. E a gente tem 2 timetables, na manhã e na tarde, e no período da manhã e no período da tarde. E aí a gente tem um segundo curso, né? Um segundo programa, que são os nossos Academic English, tá? Ou seja, o nosso inglês acadêmico. Na Slack, a gente oferece esse curso de inglês acadêmico com foco nos testes do Cambridge, do IELTS e do PTE, tá? Inclusive, isso é até um diferencial da escola. A Slack, ela é centro aplicador desses testes. Então, de 3 em 3 meses, a gente tem os testes da Cambridge na escola, e toda semana a gente tem o teste do PTE na escola também. O curso preparatório de inglês, de Academic English, ele já exige um nível de inglês mais avançado. Então, a gente pede um teste prévio, né, para saber se o estudante já tem o nível para iniciar nesse curso. E aí, esse curso ele é oferecido apenas em período full-time, obrigatoriamente 23 horas aula por semana. Aproveitando o gancho, tá? E como a gente vai falar de estudo e trabalho, qual que é a diferença de se estudar full-time e estudar part-time? Bom, quando você vai para Nova Zelândia, tá? Existem basicamente 2 principais tipos de visto para o estudante: o visto de turismo e o visto de estudante, tá? O visto de turismo, ele permite esse visto, na verdade, o aluno não precisa aplicar aqui do Brasil, tá? Ele aplica aqui do Brasil uma autorização eletrônica de entrada na Nova Zelândia. E aí, quando ele chega na Nova Zelândia, ele recebe a permissão, tá? Como turista, para ficar no país até 90 dias, ou seja, até 3 meses. Ele pode, então, ir como turista e estudar também, se ele quiser, tá? Então, não tem problema. Ele pode ir como turista, ele tem a permissão para permanecer 3 meses no país, e aí ele pode estudar tanto full-time como part-time. O período máximo de estudo são 3 meses, e aí, por ele estar como turista, ele não vai poder trabalhar, ele não tem a permissão legal para trabalhar. Quando o estudante vai, a partir de 3 meses, para estudar, aí, obrigatoriamente, ele tem que tirar o visto de estudante. Esse visto de estudante, ele concede, tá, ao aluno a permissão legal para trabalhar por até 20 horas por semana na Nova Zelândia. E aí, obrigatoriamente, para tirar o visto de estudante, ele precisa estar matriculado num curso full-time, de no mínimo 20 horas por semana. Tá? Essa é a principal diferença, né, entre um e outro, tá? Mari, Oi, só te interrompendo um pouquinho, a gente tem mais 5 minutos, tá? Show, beleza. Bom, então, assim, só para entender, ficou claro a parte de estudo e trabalho? Ótimo. Esse é o principal ponto. Um outro ponto importante também de falar é o seguinte: uma das outras exigências, tá, para quem vai tirar o visto de estudante, é que você esteja matriculado numa escola categoria 1, que é o caso da Slack, tá? Uma escola categoria 1 significa que a escola atingiu todos os critérios máximos de exigência do NZQA, que é como se fosse o MEC da Nova Zelândia, tá? É o órgão que credencia e qualifica, né, colocar assim, as escolas de inglês da Nova Zelândia. Então, se ela é categoria 1, ela está autorizada, ela pode conceder o visto de estudante, tá? Então, isso é uma outra vantagem nossa. Essa é a vista que eu falei para vocês na nossa sala
de aula principal, com a vista direta para a montanha de Remarkables, essa vista muito, muito feia. E então, além disso, tá, acho que os principais pontos são esses. A gente tem um curso Celta, então nós também somos centro preparatório para formação de professores, então isso também é um grande atrativo lá da Slack. Os nossos professores, eles têm bastante experiência também com as aplicações de testes, né, de IELTS, de PTE, por isso que nós somos esse centro, nós aplicamos os testes dentro da escola. Nós oferecemos também o Job Search Club, que é uma atividade muito legal e é gratuita para quem está com visto de estudante, é uma orientação, tá, para os alunos a montar seu currículo, como se portar numa entrevista de trabalho, dicas de onde procurar trabalho, tudo isso a escola fornece para os alunos. Além disso, nós também temos atividades, tá, pacotes, né, de atividades, então se você quiser, você já sai daqui do Brasil com o seu pacote de atividades montadas, tá? Isso é muito, muito legal também, porque fica até mais barato, é mais jogo, mais negócio, já sair daqui do Brasil do que comprar lá e pagar as atividades individuais que vão ser mais caras. Então, a gente tem esse bônus, né, digamos assim. E acho que é isso. E essa é a Slack, além de, né, estarmos com ótimos preços e promoções para 2021. Show de bola. Mar, para fechar, eu queria que você falasse rapidinho. Hoje a gente falou um pouquinho sobre estudo e trabalho, a gente já passou pela Austrália, Canadá, Irlanda, e chegamos agora na Nova Zelândia. Eu queria que você falasse para o pessoal que está em dúvida, pô, eu vou para a Austrália, vou para o Canadá, vou para a Irlanda ou vou para a Nova Zelândia? O porquê que essas pessoas têm que escolher a Nova Zelândia? O que você pode ajudar elas a esclarecer essa dúvida? Claro. Bom, eu acho que, assim, lógico, né? Eu vou falar para Nova Zelândia com certeza, mas eu acho que, assim, vai muito do perfil de cada estudante, tá? Mas eu, por exemplo, o que me atraiu mais para Nova Zelândia aos outros destinos? O contato com a natureza, a hospitalidade do país, as oportunidades que eu poderia ter, justamente por ser um país menor, né, as cidades serem menores, eu vi que eu teria mais oportunidade do que outros lugares. Então, eu acho que, assim, se você está buscando, se o estudante está buscando a oportunidade, experiência, viver imerso à cultura local e praticar muito, muito, muito inglês, né? Voltar com o inglês bem evoluído, assim, eu acho que a Nova Zelândia, ela apresenta, ela te entrega tudo isso. Ela tem todos esses, ela atende a todos esses requisitos. Legal, legal. Além de ter sido o pouso mais bonito que eu já fiz na minha vida, foi o pouso em Queenstown, sobrevoando todas essas montanhas de neve, e o aeroporto ele é literalmente no meio da montanha. Então, assim, foi o pouso do momento que eu vi, eu falei, eu me apaixonei, eu falei, caraca, eu não quero sair daqui nunca mais na minha vida. Foi incrível, é encantador mesmo, desde esse momento, assim, já te prende de uma forma inexplicável. Eu acho que é muito... Vou te ajudar e vou complementar, né? A permissão de trabalho que a Nova Zelândia te dá, o dólar neozelandês é um dólar... O dólar neozelandês, né, é um dólar super acessível, tá? É o dólar mais baixo que tem comparado com os outros. Os cursos que as escolas oferecem e a facilidade de crescimento na Nova Zelândia, para você sair de um curso de inglês e você fazer um certificado, um diploma, que isso é como se considerado um curso superior lá fora,
é possível, todo mundo consegue, Exato. né, com o próprio dinheiro, com o próprio suor que você fizer lá dentro da Nova Zelândia, você consegue sim trabalhar e fazer o teu crescimento, a sua carreira lá, até um ponto de chegar e falar assim, nossa, mas as coisas estão tão boas aqui, eu já estou 4, 5 anos na Nova Zelândia, eu acho que eu nem vou voltar mais para o Brasil, né? Eu É, já estou em caminho de conseguir uma permanência aqui. Então, com certeza, a Nova Zelândia, se você quer ir nos próximos anos, buscar uma qualidade de vida num outro país, com certeza você tem que sim colocar Nova Zelândia na sim. sua lista, certo, Mari? Com certeza, Fá. Nossa, complementou, fechou com chave de ouro. É exatamente isso. Sério, fechou com chave de ouro. É muito. É exatamente isso. Assim, é tranquilidade, é segurança, é saber que você está num lugar, que você está num país que te entrega tudo isso, né? Que Sim, tem segurança, que organização, que tem respeito, que você não vai se sentir diferente por você não ser dali. Eu acho que isso também né, é um ponto que às vezes nós, né, somos muito questionados pelos estudantes se existe preconceito, não. Não, inclusive é um país extremamente aberto a todo tipo de preconceito, né? Ele não tem esse preconceito. exato. Então, é como eu falei, você chega, ele quer saber, ele acha curioso, ele fala, poxa, você veio até o meu país. Porque o neozelandês, na verdade, ele sabe que o país dele está mais distante mesmo do resto do mundo. Então, se você foi até o país dele, ele fala: caraca, que legal. O que te trouxe aqui, né? Então, Sim, você veio até o meu país. Eu quero te mostrar o que o meu país tem de bom. Eu quero te mostrar o que o meu país tem a te oferecer. Então, acho que isso, pá, eu já fiz alguns, né, intercâmbios e igual essa sensação que eu tive assim na Nova Zelândia, eu não tive em nenhum outro lugar. Então, mágico. é mágico, exatamente. Uhum. Exatamente. Mar, Mas então é isso. Preciso encerrar. Eu te agradeço demais novamente, você, a Slack, por essa participação. deixa eu, E a gente se vê eu que numa próxima. agradeço. Deixa eu até fechar aqui o compartilhamento. Pronto. Eu que agradeço muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Foi muito legal. Tamo junto. Espero te ver numa próxima, com certeza. Combinado, Fá. Brigadão. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.